Também quero cumprimentar os familiares, né, do seu Pizzetti. Não vou repetir tudo que foi dito, mas quero relembrar algumas coisas. O meu pai faleceu no dia que eu fiz 17 anos. E eu lembro dele comentar de várias pessoas, inclusive na minha infância, ele era do sindicato, da Federação dos Metalúrgicos, de lideranças, e inclusive do seu Pizzetti, e de muitos outros que se fala muitas vezes aqui nessa casa, da sua história. Mas o que mais me chama atenção, me chamou atenção na história do seu Pizzetti, não é que ele teve uma história de luta, é que ele faleceu com mais de 90 anos e até o fim ele estava em todas as atividades, em todos os espaços, na luta. Então, muitas vezes a gente fala da renovação, da importância de ter a juventude, de parabeniza a juventude que está na luta e deve ser parabenizada, mas também aquelas pessoas que não se cansam e que vão até o fim, persistente nos seus ideais, é um motivo de se vangloriar, de se orgulhar e de parabenizar. Todas as atividades que eu ia, e eu participava de muitas chamadas nessa casa, ou debates, onde quer que fossem, debates nas cidades, o seu Pizzetti estava. E todas as vezes ele falava, e todas as vezes eu aprendia muito. Eram verdadeiras lições de história, de vida. Eu sempre me emocionei muito com essa sensibilidade. E eu estou falando isso do fundo do coração, não é porque a família está aqui, né? Talvez se a família não estivesse aqui, a gente falaria na segunda discussão, né? Que é de praxe falar. Mas o seu Pizzetti realmente marcou bastante a minha vida de militância, de história e de amizade, né? Trabalhei um tempo também com o Felipe, né? Ali na habitação, enfim. Mas é uma história muito linda do seu Pizzetti. Não é só uma história, como eu falei antes, de início, de sempre. Ele passou, ele viveu e faleceu lutando e defendendo ideais e dando lições e a gente aprendendo muito com ele. Então, parabéns, Rafael, por essa proposta, né? Não participei dessa briga, né? Mas que bom que foi vitoriosa. Obrigada, então, por essa oportunidade. Obrigado, Alberto.